Linsanity, o não draftado asiático que virou simplesmente o queridinho de Nova York. Já foi até mesmo campeão da NBA e durante sua carreira ignorou uma jogada do Kobe Bryant para poder matar um arremesso decisivo para entregar a vitória ao Los Angeles Lakers. Sem dúvida o melhor armador asiático-americano que a NBA já viu e que infelizmente hoje caiu no esquecimento. O que realmente aconteceu? No vídeo de hoje eu vou te contar a história de Jeremy Lin e como a NBA o abandonou. Jeremy Chu-Hao Lin nasceu em Torrance, Califórnia, no dia 23 de agosto de 1988. Ele foi criado em uma família cristã, na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Seus pais, Ji Ning e Shirley, imigraram de Taiwan para os Estados Unidos em meados da década de 1970. Ji Ming ensinou seus filhos Lin, Josh e Joseph a jogar basquete nas quadras locais. E Shirley foi uma das fundadoras do Programa Nacional de Basquete de Palo Alto, onde Jeremy Lin jogava. Ela trabalhava com os treinadores para garantir que o jogo dele não afetasse os seus estudos. Jeremy Lin foi um excelente jogador durante o período do ensino médio, o high school norte-americano. O seu último ano foi na temporada de 2005-2006, onde o Jeremy Lin era simplesmente o capitão da escola de Palo Alto. E liderando a sua equipe com um recorde de 32 vitórias e apenas uma derrota, conseguiu conquistar o título de campeão estadual. Mas o problema já começou desde essa época, porque parece que não levavam o Jeremy Lin a sério como se ele fosse realmente um jogador de basquete, mesmo ele tendo sido eleito o melhor jogador do ano da Carolina do Norte de 2006. Ele terminou seu último ano com médias de 15,1 pontos, 7,1 assistências, 6,2 rebotes e 5 roubos de bola por jogo. E o natural de um jogador que se destaca dessa forma na época do colégio é que várias universidades entrem em contato para poder oferecer uma chance dele jogar basquete, correto? Errado. No caso de Jeremy Lin, ele teve que enviar um DVD com os destaques da sua carreira inteira de basquete no ensino médio para todas as faculdades na qual ele tinha interesse, e ele mandou para todas as 8 que fazem parte da Ivy League, que são as 8 faculdades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Dentre elas estão Princeton, Yale, Harvard, Brown e etc. E das 8, apenas Brown e Harvard demonstraram algum interesse no jogador. Desde essa época, Jeremy Lin já considerou uma barreira o fato dele ser um asiático norte-americano para que as faculdades, treinadores e técnicos levassem a sério o fato dele ser um jogador de basquete. I think the obvious thing is, in my mind, is that I was Asian American, which, is a whole different issue, but I think that was a barrier. Outro fator é que a Ivy League, essas 8 faculdades norte-americanas, assim das mais prestigiadas, não oferecem bolsas de estudo para atletas. Mesmo assim, Jeremy Lin teve a chance de ir até Harvard, faculdade na qual Bill Holden, que é o assistente técnico, considerou Jeremy Lin simplesmente um jogador de terceira divisão. Um pouco desrespeitoso pro cara que foi o melhor jogador da Carolina do Norte. Mas Jeremy Lin em pouco tempo conseguiu provar o seu valor como um grande jogador de basquete, o que fez Harvard montar o elenco em volta dele. Lin jogou durante 4 anos por Harvard, e ele foi o único jogador da divisão da Ivy League, em 2008 e 2009, a ficar entre os 10 cestinhas da NCAA, com uma média de 17,8 pontos por jogo. Em seu último ano, temporada 2009-2010, ele teve médias excelentes: 16,4 pontos, 4,4 rebotes, 4,5 assistências, 2,4 roubos de bola e 1,1 tocos. E pelo terceiro ano consecutivo, uma decisão unânime na seleção da primeira equipe da Ivy League. Jeremy Lin ganhou a atenção nacional após um jogo dele contra o Connecticut Huskies, que está entre as melhores equipes norte-americanas, dia na qual ele fez 30 pontos e 9 rebotes, o que chamou muita atenção do técnico Jim Calhoun, que comentou que ele poderia jogar em qualquer uma das equipes da NCAA porque ele tinha uma ótima compostura em quadra e sabe como jogar basquete. Jeremy Lin terminou sua carreira universitária em Harvard simplesmente sendo o único jogador da história da Ivy League a registrar pelo menos 1.450 pontos, 450 rebotes, 400 assistências e 200 roubos de bola. E foi então que em 2010 ele se formou em Harvard, conseguindo seu diploma em economia. Além de ser um ótimo jogador de quadra, ainda era muito dedicado nos estudos. Leve como exemplo. E foi em 2010 que Jeremy Lin se anunciou para o draft, mas para sua decepção não foi selecionado por nenhuma equipe. Mesmo sendo um não draftado, Jeremy Lin conseguiu se juntar ao Dallas Mavericks para poder participar da Summer League de Las Vegas. Tony Nelson, responsável por montar a equipe, viu um potencial naquele garoto. E Jeremy Lin até hoje é grato falando que o Donnie cuidou dele e teve uma visão do Jeremy Lin diferente do que a maioria das pessoas tinha. Em 5 jogos durante a Summer League, Jeremy Lin manteve as médias de 9,8 pontos, 3,2 rebotes, 1,8 assistências. E se tornou o queridinho da torcida, chamando a atenção de alguns times, dentre eles Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, além de uma equipe não identificada na Conferência Leste. O Golden State Warriors anunciou uma conferência de imprensa para poder anunciar a chegada de Jeremy Lin. Foi surpreendente a todos um jogador não draftado ter a sua contratação anunciada em mídia nacional. Na Baía de São Francisco tem uma grande presença da comunidade asiática norte-americana e comemorou muito a sua chegada. Mesmo com o grande apoio dos fãs, Lin nunca teve uma oportunidade real de jogar pelo Golden State Warriors. Ele jogou apenas 20
29 jogos com menos de 10 minutos de quadra por jogo. No time do Warriors naquela época era bem compreensível, já que eles tinham Monta Ellis e Stephen Curry, mano. Foi então que a maior parte da sua temporada de estreia ele ficou na lista de jogadores inativos. Sua estreia veio no jogo da noite asiática do Warriors, onde ele recebeu aplausos de pé na sua entrada nos minutos finais do jogo. Um pouco conveniente, não? Jeremy Lin, sem muito espaço na equipe principal do Warriors, acabou sendo designado para a equipe da Liga D, o Reno Bighorns, por onde passou a maior parte do tempo da sua primeira temporada. Ao longo de 20 jogos ele teve médias de 18 pontos por jogo, 5,8 rebotes e 4,4 assistências. E foi então que se encerrou sua primeira temporada na NBA, com médias de só 2,6 pontos, 1,2 rebotes, 1,4 assistências e 1,1 roubos de bola, em apenas 29 jogos. Na off-season de 2011, o Jeremy Lin teve uma lesão na patela do joelho, mas ele conseguiu se recuperar e ainda em setembro de 2011 disputou um campeonato pela CBA, que é a Liga Chinesa de Basquetebol. Ele jogou pelo Dongguan Leopards e disputou o ABA Club Championship em Guangzhou, na China, onde ele foi nomeado MVP do torneio. Durante toda a off-season, Lin trabalhou para melhorar o seu arremesso e também aumentou sua força e peso corporal, saindo de 91 kg para 96, com 6,8 kg a mais de músculo. Mas infelizmente, no dia 9 de dezembro de 2011, os Warriors dispensaram Lin. E foi no Houston Rockets no dia 12 de dezembro de 2011, onde ele teve a sua próxima oportunidade, mas que durou apenas 7 minutos em 2 jogos da pré-temporada. O Houston Rockets já estava cheio de armadores. Kyle Lowry, Goran Dragic e Johnny Flynn já tinham seus contratos garantidos, e 12 dias depois, Lin também foi dispensado do Houston Rockets. E a sua última chance da temporada 2011 veio no New York Knicks. Ele chegou no Nova York ainda sem espaço na equipe, entrando apenas naqueles minutos finais do jogo, o famoso garbage time. Incrível que mesmo ele tendo excelentes performances fora da NBA, ninguém dava uma chance pro cara. E foi aí que chegamos em janeiro de 2012. O seu agente chegou pra ele e disse que se ele não jogasse bem, poderia ser sua última partida na NBA. O Knicks, com Carmelo Anthony lesionado, estava vindo para a 5ª derrota consecutiva. Mas Jeremy Lin fez uma partida de 9 pontos, 6 assistências em 20 minutos de quadra, o que despertou um certo interesse do técnico Mike D'Antoni. E onde vocês estavam no dia 4 de fevereiro de 2012? Eu estava vendo um não draftado asiático norte-americano comandar o meu Nova York. Lembro como se fosse ontem Jeremy Lin vindo do banco. Em uma partida contra o Nets, o cara anotou os míseros 25 pontos e 7 assistências para entregar a vitória pro Nova York Knicks. Logo após esse episódio, nasceu a insanidade de Lin, ou para os mais íntimos, Linsanity. No jogo seguinte contra o Utah Jazz, o homem ainda estava inspirado e veio para uma partida de 28 pontos e 8 assistências. E mais uma vitória do Nova York. Depois dessa vitória, veio outra contra o Wizards, e cada dia que se passava o que mais se via era Linsanity em todos os cantos. Um asiático arremessando fadeaways, fazendo bandejas acrobáticas e se destacando para cima dos armadores como John Wall. Depois de uma excelente sequência de jogos, chegamos contra Kobe Bryant e o Los Angeles Lakers. E Jeremy Lin não tremeu na base, matando arremesso atrás de arremesso, incluindo essa bandeja lendária saindo do giro que não sai da minha memória nunca. Esse jogo também ficou conhecido porque o Iman Shumpert comentou em um podcast como o dia em que Kobe Bryant amassou com ele. I guarded Kobe in the garden. 4th quarter starts, and Kobe said, "You had a great game." I swear I looked at the clock like, it's 12 minutes, what you talking about? The man come down, you remember he came, shot fake, threw it off the glass, caught it, threw it to the corner. I'm like, bro, what you on? Get to the spot, shot fake, spin, pivot over here, spin back on the foot, drop it off the glass. I'm like, bro, what's going on? They called a timeout, then Tony looking at me, I'm like, bro, E realmente, o Kobe tava dando tudo de si pra ganhar essa partida. Fez tudo que pôde de um lado da quadra, mas do outro lado tinha Jeremy Lin. Na moral, tava vendo aquele jogo, mano, me arrepia até hoje só de lembrar. Kobe Bryant terminou o jogo com 34 pontos e 10 rebotes. Jeremy Lin terminou aquela partida com 38 pontos, 7 assistências e a vitória pro New York Knicks. Jogo que gerou essa entrevista engraçada, inclusive, do Kobe. Da onde saiu esse moleque? Who is this kid? Yeah, I've heard about him, stuff like that, but I don't know what has he been doing? 2 jogos depois, tivemos mais uma cena inacreditável de Jeremy Lin. Foi contra o Toronto Raptors dentro da casa deles em Toronto. Foi incrível como eu fico feliz lembrando dessa época, mano. E nessa brincadeira, o New York Knicks cravava sua 6ª vitória consecutiva com Jeremy Lin. Após essa explosão do Linsanity, Carmelo Anthony voltou de lesão. E foi onde tivemos a sua primeira desavença de vestiário, que inclusive eu já te contei neste vídeo aqui, onde eu conto a história do Carmelo Anthony. Nessa época, a insatisfação do Carmelo Anthony, que gostaria a bola mais tempo na sua mão, fez com que ele até deixasse alguns treinos do Knicks. Mas o Mike D'Antoni, que era o
técnico do Knicks na época, tinha muita fé no Jeremy Lin e estava desenvolvendo muitas jogadas para que o armador comandasse o ataque, o que deixou o Carmelo Anthony simplesmente bolado. Durante esse período de jogos que eu citei para vocês, o Jeremy Lin estava amassando, com médias de 18,7 pontos, 7,7 assistências e o Knicks ganhando partida atrás de partida. Mas infelizmente, antes dos playoffs, o armador teve uma forte lesão no menisco, deixando ele de fora daqueles playoffs. O Knicks fez uma temporada incrível, mas não foi o suficiente para passar pelo Miami Heat do LeBron James. Nem quero comentar muito sobre esses playoffs, que só de lembrar eu já fico triste. James Dolan, que é o dono do New York Knicks, disse que igualaria qualquer oferta pelo armador, que seja até $1 bilhão. Mas por conta de uma desavença entre Carmelo Anthony e Mike D'Antoni, o Knicks resolveu demitir o técnico, que era o único cara que mais botava fé no Jeremy Lin. Resultado disso, Jeremy Lin não recebeu nenhuma proposta do New York Knicks, que era a sua grande vontade de permanecer na equipe, e acabou tendo que aceitar uma proposta do Houston Rockets de $25 milhões por 3 anos do atleta. Agora pelo Houston Rockets, time que já teve uma experiência extremamente boa com outro asiático chamado Yao Ming, seria a grande oportunidade de Jeremy Lin mostrar todo o seu potencial. Correto? Errado. 4 dias após começar a temporada regular, eles contrataram um cara chamado James Harden, um tal de um barbudo aí fominha, que tinha o alvará para permanecer com a bola na mão, fazer o que bem queria com aquela equipe e ficava com todas as posses de ataque, deixando muito poucas oportunidades para ele comandar o ataque da equipe, o que era sua principal função como armador no New York Knicks. E mesmo tendo poucas oportunidades ofensivas, em um jogo contra o San Antonio Spurs em dezembro de 2012, James Harden estava machucado, o que deu oportunidade pro Jeremy Lin ficar mais tempo com a bola na mão, e ele cravou apenas 38 pontos. Infelizmente o time saiu com a derrota, mas ele jogou super bem, lembrando suas épocas de Linsanity de Nova York. E ele estava jogando bem pelo Houston, inclusive teve uma partida dentro do Madison Square Garden contra o New York Knicks que ele cravou 22 pontos e 9 assistências. Só pra deixar a torcida do Knicks com saudade. Durante sua passagem pelo Rockets de apenas 2 anos, ele teve 13,4 pontos de média, com 6,1 assistências. E chegou a falar durante uma entrevista que sua grande vontade era nunca ter saído de Nova York. E aí chegamos em 2014, ano na qual ele foi trocado para o Los Angeles Lakers para que abrisse espaço na folha salarial do Houston Rockets. Foi bem naquela época em que o James Harden mandava e desmandava no time, onde trouxeram o Dwight Howard, trouxeram o Chris Paul, trouxeram o Westbrook, fizeram trocas atrás de trocas que o Harden queria. Mas isso ficou como um assunto para outro vídeo. Lá no Lakers, assim como em todas as suas equipes, ele teve que lutar por uma oportunidade de quadra e acabou sendo protagonista de momentos históricos. Eu mesmo nunca vou esquecer do jogo contra o Los Angeles Clippers, na qual ele ignorou a jogada do Kobe Bryant e contribuiu para a vitória do Lakers nos minutos finais da partida. Ou se não, outro momento que chega a ser engraçado em um jogo contra o Grizzlies, onde ele não ouviu a call do Kobe Bryant para fazer a falta nos minutos finais de jogo. Foul. So he says, okay, you're not going to do it, I'm going to do it. Pelo Lakers, na temporada 14-15, ele jogou um total de 74 jogos, com médias de 11 pontos e 4,6 assistências. Não são ruins, mas aquele time do Lakers parece que não deu certo. Tiveram apenas 21 vitórias e 61 derrotas, ficando em penúltimo da Conferência Oeste. E foi então que na temporada 15-16 ele foi trocado para o Charlotte Hornets, chegando na equipe com um cabelo, digamos que exótico. Oh my God! Fez boas 78 partidas pelo Charlotte Hornets. O time foi bem classificado em 6º lugar para os playoffs, com 48 vitórias e 34 derrotas. E ele com média de 11,7 pontos e 3 assistências. Claramente eles foram eliminados nos playoffs, mas foi o suficiente para o Brooklyn Nets oferecer uma proposta de $36 milhões por 3 anos do armador. E por lá ele teve ótimas atuações, além de ter toda aquela animação da volta de Jeremy Lin para a cidade de Nova York. A primeira temporada dele foi marcada por umas pequenas lesões, mas mesmo assim foi uma das melhores de sua carreira, inclusive tendo a sua maior média de pontuação, com 14,5 pontos e 5 assistências de média. Mas na temporada 16-17, o Brooklyn Nets acabou ficando de fora dos playoffs, sendo o último colocado da Conferência Leste. Mas realmente aquele time do Brooklyn Nets estava em processo de rebuild e a equipe estava bem animada com a presença de Jeremy Lin no seu elenco. Mas foi no começo da temporada 2017-2018 em que teve o primeiro azar da carreira de Jeremy Lin. No seu primeiro jogo ele já estava com 18 pontos marcados, foi quando ele sofreu uma lesão grave no joelho direito. Ele rompeu um tendão patelar e ficou de fora de toda a temporada 2017-2018. E no final dessa temporada ele acabou sendo trocado para o Atlanta Hawks, por onde jogou apenas 51 jogos com média de 10 pontos e logo em seguida já foi trocado para o Toronto Raptors, onde ele teve menos oportunidade ainda. Jogou apenas 23 jogos, mas foi onde ele conseguiu se consagrar como um campeão da NBA. E após essa temporada de 2019, ele nunca mais foi visto na NBA. Em todos seus 9 anos de liga, ele não teve médias menores do que 10 pontos por jogo, tirando a sua temporada de rookie e a sua temporada pelo Raptors, que jogou só 23 jogos. Nenhum time deu voto de confiança para manter ele 2 temporadas seguidas, por exemplo, trocando de uniforme a cada temporada que passava na NBA. Em agosto de 2019, o Lin assinou com o Peking Ducks, time na qual ele manteve médias excelentes de 22,3 pontos, 5,6 assistências e 5,7 rebotes, e não aceitou um contrato milionário para reassinar com a equipe, porque ele ainda mantinha o seu sonho de voltar para a NBA vivo. Inclusive no ano de 2020 ele pintou pelo Santa Cruz Warriors para jogar a Liga de Desenvolvimento, a famosa D-League, e manteve médias de 19,8 pontos com 3,2 rebotes e 6,4 assistências, de longe um dos melhores jogadores da D-League. E seria o momento dele voltar para a Liga e ter mais uma oportunidade? Não, nenhuma equipe mais uma vez deu chance ao armador.
armador. Você pode até pensar que foi por conta das suas 2 lesões graves no joelho, que ele teve próximo dos playoffs no Knicks e no primeiro jogo da temporada pelo Nets. Eu particularmente acho que não, porque mesmo depois de sair do Brooklyn Nets por conta daquela lesão que deixou ele de fora da temporada 2017-2018, ele jogou praticamente 70 jogos consecutivos sem ter mais nenhuma lesão e mantendo as mesmas médias de sempre, com bons aproveitamentos nos arremessos de quadra inclusive. E manos, incrivelmente o Linsanity tem até um documentário na HBO. Parece que todo mundo de fora que assiste NBA vê todo o potencial do Jeremy Lin, menos os donos de franquia. O cara se provou ano após ano que era capaz de jogar na liga mesmo que ele viesse como sexto homem, mas desde então fazem 4 anos já da sua última aparição pela NBA. E mano, mas por que isso, cara? E a resposta infelizmente é muito simples: o preconceito. Se a gente voltar no tempo, desde a sua época de universidade ele já sofreu muito pelo fato de ele ser asiático. Muitas pessoas julgam um atleta de basquete pelo seu estereótipo, ainda mais o torcedor tradicional norte-americano, tem muito aquele estereótipo de jogador formado na mente. Jeremy Lin chegou a dar declarações que na sua época de faculdade mesmo, a torcida de Harvard chegava a gritar pra ele perguntando se ele conseguia enxergar o placar do jogo, mano, por causa dos seus olhos puxados, tipo, quê? E ainda na faculdade, em um jogo contra Cornell University, Jeremy Lin tava fazendo um jogo ruim. Ficaram chamando ele durante 2 quartos inteiros de uma palavra muito feia que eu não posso nem falar aqui no YouTube porque senão é desmonetizado o meu vídeo. E o Lin chegou a dar uma declaração que na época ele entrou apenas no modo tartaruga, tá ligado? Absorveu todas as ofensas sem responder uma mísera palavra. Cara, esse tipo de atitude da torcida é simplesmente deprimente. Você acha que ficou apenas na época da universidade, você está redondamente enganado. Durante sua passagem da NBA, os torcedores falavam que ele parecia mais um especialista de TI do que um jogador profissional. E na época de 2020, quando ele voltou para jogar a D-League, a Liga de Desenvolvimento, ele foi chamado pelos adversários de coronavírus, mano. Meanwhile, the NBA G League is now investigating his claim that he was called coronavirus during a game. Yeah, multiple times, and even in certain arenas, talking about my eyes, talking about different stereotypes, talking about going back to China. Anteriormente, no seu auge ainda pelo Nova York Knicks, um analista esportivo famoso da NBA, chamado Jason Wylock, fez até piadinhas com o tamanho do pênis. Além do cara lutar diariamente para conquistar uma vaga no time na qual ele representa, ele ainda teve que ficar aguentando ofensas durante toda a sua carreira, mano. E isso é meio que natural da mídia norte-americana, infelizmente. Ou será que vocês não se lembram da falta de respeito com Giannis Antetokounmpo, falando que ele nunca poderia ser um cara respeitado para ser a cara da liga porque ninguém sabia escrever ou ler o nome dele? Ou se não, chamando o pivô Nikola Jokic, o pivô sérvio que é genial, de lata de banha. Nem mesmo Luka Doncic, que já chegou na NBA como MVP da Europa, sendo ainda assim a segunda escolha do draft, não escapou das ofensas norte-americanas. E não foi diferente do Jeremy Lin, mesmo ele nascendo na Califórnia. E mesmo após todos esses episódios de falta de oportunidade, o Jeremy Lin chegou a dizer que a liga desistiu dele. In some ways, the NBA is kind of giving up on me. E em sua última declaração, quando ele diz respeito à sua temporada no Raptors, que foi sua temporada de despedida, temporada 2019, ele deixou a seguinte mensagem: eu tive 12 jogos ruins. Realmente eu não tava jogando bem. Eu pensei que depois de 9 anos jogando na liga, eu teria algum tipo de reputação, as pessoas saberiam do que eu sou capaz. Mas eu fiquei completamente surpreso o quão rápido as pessoas se esquecem de você e simplesmente acabou. Em 2021 ele deu sua última declaração falando que seu sonho da NBA realmente havia acabado. Após isso, ainda em 2021 ele assinou com o Guangzhou Long Lions. E agora ultimamente na temporada 2022-2023 ele assinou com o PLG Steelers, também da liga chinesa de basquetebol. Inclusive ele fez uma partida lendária, gravando 50 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. O único da história do seu time a fazer tal feito. Na minha opinião, a história de Jeremy Lin com a NBA é uma daquelas de partir o coração. Eu particularmente, vendo todo o potencial que o Jeremy Lin tinha, eu vejo ele pelo menos sendo reserva em várias equipes. Qual é a sua opinião sobre o fim da carreira de Jeremy Lin? Você acha que ele teria espaço na sua equipe? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir como sempre. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo e receber tudo em primeira mão. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que você gostou e recomende para mais amantes de basquete. E eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Constant state of fear.